Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então o tema nosso hoje, ciências, será tabela periódica. Então a tabela periódica, ela está relacionada ao estudo da química. Em relação à tabela periódica que eu vou passar para vocês aqui no nono ano, é uma introdução do conteúdo. Introdução do que é a tabela periódica, né? Você vai aprofundar os estudos da tabela periódica, consequentemente, primeiro, segundo e terceiro ano com o professor de Química. Professor esse habilitado nessa área. Então, eu vou dar a introdução do que é essa tabela periódica, tá? Quem propôs essa tabela periódica, como se estrutura. Vamos bem devagarzinho, de forma que vocês entendam. Professor Júlio, Colégio do Simão Bolívar. Ah, mas você dá aula de ciências? Por que você colocou um globo aí? Ah, porque eu sou habilitado em geografia, né? Defender a minha pátria. Vamos lá. Aqui eu tenho um esboço, uma foto do senhor Dmitry Ivanovich Mendeleev, um russo, que foi basicamente o criador da tabela periódica. Vamos pensar. Ele iniciou os estudos sobre a tabela periódica no ano de 1860, 1869. Vamos pensar, 1860, século XIX. Tá? Os conhecimentos eram bastante poucos, né? Mas sempre, até hoje, nos dias atuais, existem pessoas que estão além, são muito inteligentes, muito observadores. Então, através dessas observações, que o senhor Dmitry Ivanovich Mendeleev iniciou a proposta da tabela periódica. O que ele queria? Qual que era a pretensão desse senhor? Qual que é a ideia que ele teve? Ele elaborou a primeira tabela periódica fundamentada experimentalmente, classificando os elementos químicos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Isso relacionado ao número de sua massa atômica. Em um trabalho que viria a ser lembrado por muitas gerações. Tabela periódica de Mendeleev, ordem crescente dos elementos em função de sua massa atômica. O que foi o sonho de Mendeleev? Em 17 de fevereiro de 1869, o cientista russo Dmitry Mendeleev debatia-se com um problema: como colocar ordem na então recente ciência da química. Exausto, caiu adormecido sobre a sua mesa de trabalho e teve um sonho que lhe anunciava a chave para montar a tabela periódica dos elementos. Então, colocar isso em ordem. Como colocar esses elementos em ordem? É verdade que ele iniciou a tabela periódica, mas quem a terminou, segundo químicos aí que eu conversei, essa tabela periódica não está pronta ainda, ela pode ser incrementada, com a descoberta de novos elementos químicos. Aqui eu tenho a estrutura da tabela periódica atual. Ela foi dividida, aqui, na vertical em famílias. Família 1A, família 2A. Essas famílias B aqui do 3, do 3B indo até o 2B, são chamados metais ou famílias de transição. Aqui começa as famílias A de novo, aqui, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a família 0. E elas são, na tabela periódica hoje, subdivididas em família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, a família B são os metais de transição, família 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, dos calcogênios, 7A, dos halogênios e a 0 dos gases nobres. Os gases nobres são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses são os gases raros, ou gases nobres. Aqui, eu tenho duas séries aqui dentro. Aqui as famílias dos lantanídeos, aqui dos actinídeos.
Então essa é a estrutura da tabela periódica, como ele foi estruturando esses elementos. Então a estruturação da tabela periódica, ela tem uma grande exatidão. Tá? Então, se eu consultar a tabela periódica, eu vou saber os elementos, quais elementos são, quais famílias pertencem, né, aonde estão alojados, que classificação que eles têm. Aqui está a tabela periódica. Né? Aqui eu tenho a legenda. Esse H é o símbolo do elemento químico. Vem abaixo o nome do elemento químico. Em cima, exposto do lado esquerdo superior do símbolo do elemento químico, o número atômico. No meio, o símbolo, já falei. E lá embaixo, a massa atômica. Isso é padrão, né? É sistema internacional. Se você observar, aqui eu tenho as famílias na vertical. Na horizontal, os períodos. Quantos períodos tem? 7 períodos. Esses períodos são representados por letras. K, aqui o 1 é o K, L, M, N, O, P, Q. Cada uma delas tem um número atômico na sua última camada. Aqui eu tenho 2, né? 2, não pode passar de 2, porque o hidrogênio é a família 1A. O primeiro período só tem 2 famílias. Ela só tem 2 elementos químicos, o hidrogênio e o hélio. 2 elétrons na última camada. A família 2A tem que ter 8, não pode passar de 8. 3 com 4, 7. Tá? Ele não passa de 8. Passa alguns, então, tá? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Isso é para você divertir, né? Lá no primeiro ano, no ensino médio, segundo e terceiro, né? Com certeza será uma excelente diversão. Aqui tem aquelas famílias, ó. Série dos lantanídeos vai do 57 ao 71. E a série dos actinídeos vai de 89 a 103. Então essa é a tabela periódica. Na tabela periódica é importante que saibamos, né, os elementos e relacioná-los aos seus símbolos. Tá? Aqui eu tenho a família 1A, né? Aqui eu tenho hidrogênio, lítio, sódio, potássio, bídio, césio, frâncio, berílio, na família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Na família 3A, berílio, alumínio, galho, índio, telúrio, nhônio. Aqui, carbono, silício, germânio, estanho, chumbo, filtrômio. Nitrogênio, potássio, arsênio, astimônio, bismuto, oxigênio, enxofre, aí vai essa nomenclatura. Coloquei para vocês uma representação da família 1A, né? Hidrogênio, lítio, potássio, o bídio, césio e frâncio. Sempre, quando há representação com a letra só, a letra é maiúscula. Quando há 2 letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, como no caso do lítio, né? E a maioria dos nomes das tabelas periódicas, da nomenclatura, o símbolo segue a nomenclatura. Tá? O hidrogênio é H, o lítio é Li, sódio Na, deu problema. Porque o sódio, ele pegou as suas iniciais do seu nome em latim, que é nátrio. Ou seja, então Na é sódio. Potássio, cátrio. Tá? Então pegou o K. O bídio está certo, césio e frâncio. Agora, né, tem alguns professores na vida da gente que são inesquecíveis, né? Tinha um professor de química, né, naquela época, bastante, né, alguns anos atrás. Aí ele queria que a gente decorasse essa tabela periódica. Aí, professores, a gente decora isso não. Tá? Então ele falou pra gente, cria acrósticos para você aprender a tabela periódica, né? Fica mais fácil para você. Ele ensinou para a gente assim. Hoje, a Lina acabou roubando a casa do Francisco, tá? Aí a gente utilizou o H do hidrogênio, o Li ficou assim, né? Na verdade, isso aqui é um escândalo para professor de português, né? Acabou, a gente pegou o K,
roubando A, a gente pegou o RB do Rubídio. Casa do Francisco, a gente pegou o CS do Césio. Francisco, a gente pegou o FR do Frâncio. Então é uma forma de a gente decorar essa questão aí, né, da tabela periódica, ok? Depois a gente vai fazer alguns exercícios para fixar mais essa questão da tabela periódica. Lembrando, não vou aprofundar muito no assunto, que é só uma introdução, tá bom? Então, pessoal, até agora mesmo.